Olá, minhas queridas mulheres poderosas. Bom, o papo agora é somente com a gente, nós mulheres. Então eu recebi uma intuição aqui, depois dessa live que nós fizemos e o Gonçalo seguiu com a live com vocês, me vinha toda hora para falar uma coisa aqui para vocês. Por isso que eu estou aqui sozinha hoje, não estou com o Gonçalo, porque eu vou trazer algumas coisas das quais eu fiz comigo e que levou a um processo de muita cura, né? Então eu vejo assim, muitas pessoas, né, estão entrando em contato com a gente, principalmente mulheres. É 99%, 99,9% de mulheres entrando em contato com a gente, né? Algumas, inclusive terapeutas, psicanalistas, falando que já passou por vários processos de cura e que ainda as coisas não andaram. O que será, né? Por que será? E outras pessoas também falando que já fez vários cursos, várias sessões de cura e as coisas não andam e não sai do lugar, que já tá cansada e não sei o que lá. Gente, olha, primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês é processo de cura ou limpeza, ou eu tô trazendo algumas palavras aqui que significa, pode significar um processo de cura, tá bom? Reprogramação, limpeza, libertação das ataduras mentais e emocionais e várias outras coisas que a gente pode trazer aqui, por exemplo, mudanças de paradigmas, mudanças de crenças, tudo isso é o aspecto da cura do ser humano, tá? Então, isso é um processo que vai por camadas. Não é, eu fiz uma constelação e já me curei. Não é assim que funciona. Eu fiz um curso e já me curei. Não é assim que funciona. Ele funciona por camadas. Então, o momento que você está agora, existe uma camada que você precisa reprogramar, ressignificar e curar. Aí você vai acessar uma outra camada. E talvez você fale assim: Sheila, mas nunca tem fim? Eu acredito que o fim disso é a iluminação. A iluminação não tem mais nada para limpar, tanto deste momento atual, quanto de outros processos de ancestralidade ou de outras vidas ou de outros momentos que você viveu, da humanidade que a humanidade vem vivendo. Porque assim, gente, depois eu vou gravar um vídeo, a gente vai gravar um vídeo falando sobre o aspecto desde quando, né, vieram as programações no emocional e no mental do masculino e do feminino. É desde aí que a gente tá fazendo essa limpeza, é desde esse momento. Então é muita coisa. É tipo desde quando a humanidade se tornou humanidade aqui neste planeta. É muita coisa. E aí você vai falar assim, mas o que que tem a ver com isso? Tem a ver que você é o todo, tem a ver que você é divina. Só que você ainda não acessou esse seu aspecto divino, porque ainda tem muitas camadas que encobrem o seu aspecto divino. É uma essência, como se fosse uma semente dentro de você, uma essência que vai ter várias ataduras cobrindo. E a gente vai tirando atadura por atadura até chegar nessa essência do sagrado feminino, do divino. Todos nós somos mulheres sagradas, femininas, divinas. Nós ainda não estamos, a grande maioria, tá? Acessando este lugar. 99% das mulheres ainda não estão acessando este lugar, né? Por quê? Porque tem muitas camadas de curas ainda para ser feita. E eu vou trazer um exemplo aqui do meu processo, tá bom? De como que eu comecei essas curas, de como que ela foi se dando ao longo do tempo e o momento que eu estou agora em conexão com a minha contraparte que ainda tem mais cura para ser feita, tá bom?
Então, o que acontece? Eu vejo no YouTube muitas pessoas que trabalham com aspectos de chamas gêmeas falam assim: ah, tem a fase da cura, então você precisa se curar. Mas e aí? Curar o quê? Talvez você se pense assim, mas eu tenho que curar o quê? O que eu preciso curar em mim? O que eu vou fazer? E aí a pessoa fica perdida, ela não sabe o que fazer, ela não sabe o que curar. Se esse é o seu caso, esse vídeo é para você. Se esse não é o seu caso, esse vídeo também é para você. Porque talvez você vá descobrir coisas que, ah, eu já curei tudo. Que talvez você não tenha curado tudo. Tá bom? Então o que acontece? Existe essa questão, né? Ah, tem as fases lá das chamas gêmeas. Ah, e a fase da cura. Tá. Aí o que aconteceu? Quando eu, lá em 2022, acessei uma alma gêmea minha e eu fiz um atendimento com uma pessoa que ela se diz como terapeuta de chamas gêmeas, que ela está aqui inclusive no YouTube, é uma pessoa muito conhecida, não vou trazer o nome, e ela veio me falar que aquela pessoa era minha chama gêmea e que eu já estava curada, só que eu precisava agora ficar transmitindo para essa minha contraparte uma ajuda energética para ela poder se curar. Ou seja, eu saí de mim e eu fiquei um tempão ali, mandando e acessando o inconsciente, acessando as camadas do acástico dele. E eu acessei mesmo. Eu acessei como ele foi concebido, como acessei, porque eu tenho essa sensibilidade, né? Eu acessei, eu mandei, porque a minha alma gêmea tá ótimo, maravilhoso, faz parte da mônada como um todo. Mas não era a minha contraparte, porque a contraparte chama energética, gente, a chama gêmea só existe uma, não existe várias. Já vi perguntas aqui também sobre isso. Não existe várias, tá bom? O que nós vamos fazer? Eu sei que tem muitas perguntas aqui. Um dia a gente vai marcar uma live só para responder perguntas de vocês. Então a gente vai marcar com antecedência para você que está fazendo pergunta também vir fazer pergunta aqui na live, tá? Porque, gente, é muita coisa. Nós lemos todas as mensagens de vocês, nós estamos recebendo pessoas no WhatsApp, a gente conversa com todo mundo. Quem entrou em contato com a gente sabe que a gente que manda áudio, a gente que conversa com as pessoas, é muita coisa, tá bom? Então, se a sua pergunta que você fez por aqui ainda não foi respondida, tem um pouco de paciência que a gente vai responder, tá legal? Então, o que aconteceu? Aconteceu que aí essa pessoa veio falar isso pra mim, ou seja, eu saí de mim e fui em direção da outra pessoa. Aí eu perguntei para essa pessoa assim: nossa, mas por que você cobra tão barato a sua consulta? Ela cobrava, na época, R$ 150. Aí ela falou assim: ah, porque tadinhos, né? Ah, e as chaminhas não têm condição de pagar, eu tenho dó. E aí eu cobro barato para conseguir atender as pessoas. Gente, se alguém te tratar assim, saia correndo. Eu só passei por uma sessão com essa pessoa. E não tem nada de errado com o que ela tá fazendo, tá bom? É a crença dela. Olha só, o que é a crença? A crença dela estabelece que as pessoas não têm poder interior, não têm poder na vida para mover o que precisa mover, para passar por uma consulta com ela, porque ela sabe que ela vai transformar e ajudar e curar aquela pessoa no que ela precisa. Isso é crença. Tudo é crença, gente. É crença. Entende? E Jung, ele falava assim: aonde o terapeuta vai com ele, ou seja, as curas que o terapeuta vai com ele, é onde ele consegue acessar com os clientes dele. Então, o terapeuta que foi em camadas não tão profundas, ele vai em camadas não tão profundas com seu cliente, vai em camadas rasas. E um terapeuta que foi em camada profunda, no âmago do seu ser, ele vai conseguir acessar as camadas profundas para curar os seus clientes.
Então, tudo isso é importante vocês analisarem, porque a gente, inclusive, está recebendo mensagem assim: ah, eu não sei mais o que fazer, eu passo um, passo com outro, passo com outro, cada um fala uma coisa, porque falta você olhar para dentro de você. Falta você parar de olhar para fora e olhar para dentro. O caminho é para dentro, não é para fora, como nós falamos numa live aqui, 2 lives para falar desse tema, uma com a Joyce e uma eu e o Gonçalo. Para falar disso, o caminho não é para fora, o caminho é para dentro, é dentro. E aí, esse caminho que eu quero mostrar para vocês, como é esse caminho para dentro, como é essa cura e o que precisa ser feito por todas nós mulheres. Eu estou falando para as mulheres. Todo ser humano precisa disso? Precisa, mas eu estou falando agora para as mulheres. Olha só, eu, como eu já falei aqui, gente, antes de 2022, eu não estava nem aí para esse tema, nem estudava sobre isso. Eu estudava sobre o quê? Desenvolvimento pessoal, evolução espiritual. Era isso que eu estudava. E não em religião, eu não tenho religião, ok? Não em religião, mas no aspecto da ciência, no aspecto da expansão da consciência, no aspecto da cura interior para acessar Deus. E então eu fiquei muito tempo estudando sobre isso. Eu fiz diversas formações. Eu fiz constelação familiar, hipnoterapia, epigenética, leis biológicas, nova medicina germânica, registros acásticos, cura multidimensional arcturiana, reprogramação mental, várias. Por que que eu fui buscar isso? Para ser terapeuta? Não, não foi para ser terapeuta. Foi porque em um determinado momento da minha vida, eu estava totalmente falida. Você se vê nessa situação hoje? E falida, eu tô falando em que aspecto? Eu estava falida financeiramente, eu não tinha nem dinheiro para comer direito. Não tinha. Eu estava vendendo brigadeiro para poder comprar comida dentro de casa. E eu já tinha 2 formações acadêmicas. 2. Eu era pós-graduada em auditoria médica. Eu fiz faculdade de enfermagem. Eu fiz graduação em artes cênicas. Então eu tinha um monte de coisas que eu podia fazer na minha vida para ganhar dinheiro, eu não estava conseguindo. Falência financeira. Falência financeira brutal. Eu fiquei mais de 5 anos, quase 7 anos falida financeiramente. A ponto de eu não conseguir comprar quase nada para mim. Se eu não conseguia comprar quase não conseguia comprar comida, imagina comprar alguma coisa para mim. Não conseguia. Outra coisa que estava acontecendo, falência nos relacionamentos. E eu entrava e saía de relacionamento amoroso, entrava e saía. O que que eu atraía? Homens abusivos, agressivos. É isso que eu atraía. E eu comecei a ver que aquilo era uma repetição. Eu atraía homens. Eu namorei durante um tempo, muito tempo, fiquei um tempo, 7 anos namorando. Depois eu fui perceber que o cara era muito abusivo e agressivo e eu não percebia isso. Lá nos meus 15 anos, eu não percebia. E eu fiquei a minha adolescência inteira namorando esse cara. E eu não percebia que ele era abusivo. E aí foi uma repetição, uma repetição, uma repetição. Até que chegou um momento que eu falei, cara, eu não quero mais me relacionar com ninguém, tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa, não é possível. E eu tinha a sensação que eu estava procurando alguém. Então eu saía, isso entrava, saía, entrava e procurava um homem, isso aqui lá, e entrei de um modo assim, vou sair, saio com um cara, vou sair para outro lugar e saio com outro cara, vou sair para outro lugar e saio com... Desse jeito que eu vivi. Desse jeito. Porque eu estava totalmente perdida. Totalmente. Enfim. E aí, o que que é que está acontecendo comigo? Qual o problema? O que que eu tenho? Eu estava nessa condição. Falida em todas as áreas. Em todas as áreas. Emocionalmente, mentalmente, financeiramente. Relacionamento, seja relacionamento amoroso, relacionamento com os amigos, com a família. Tudo, gente. Tudo. Tava um caos a minha vida. Um caos total. E aí eu falei, chega. Não dá mais. Não dá mais. Não dá. E aí eu comecei a estudar uma coisa aqui, outra ali. Eu não tinha dinheiro para comprar cursos.
Então eu comecei a estudar pela internet, comecei a estudar, comecei a estudar física quântica, comecei a estudar filmes, comecei a estudar livros, e aquilo ia entrando em mim, ia entrando em mim, ia entrando. Estudei uma época lá em 2010, Hélio Couto, e aquilo ia entrando em mim, entrando, ia me reprogramando, ia fazendo algumas coisas, até que eu cheguei a um ponto que eu falei, ok, agora eu vou começar a comprar algumas coisas e começar a fazer algumas formações para eu me curar. Eu me curar. Até que eu fui fazer formações, como as que eu coloquei aqui, eu descobri que o que estava acontecendo comigo é porque eu tinha passado por um abuso sexual aos 5 anos de idade, eu não lembrava daquilo, ficou escondido do meu inconsciente de tal perigo que eu, como criança, sentia ali que estava vivendo naquela situação. E que tudo que estava acontecendo comigo, a minha falência financeira, falência de relacionamentos, falência na vida toda, era por causa daquela situação, daquele abuso que eu vivi aos 5 anos de idade. E aí, o que que aconteceu? Esse abuso que eu passei não foi com um desconhecido, foi com meu pai. E eu nunca falei assim na internet. Falei, já contei a minha história sobre o que aconteceu, mas com quem que foi, como foi, eu nunca falei. E eu tô vindo aqui para falar com vocês. Porque depois de todos os estudos que eu venho fazendo com relação a essa situação, eu vou falar uma coisa para você. 100% das mulheres já passaram por abuso ou estão passando. Não tem como negar essa história. Porque abuso não é só estupro. E aí, eu tô falando palavras aqui que aí o YouTube vai adorar, né, gente? E agora? Não tô nem aí. Eu não tô nem aí. O que eu quero é que você veja esse vídeo e compartilhe com suas amigas. Porque aí não tem como o YouTube parar a gente. Eles não vão bloquear esse vídeo. Quantas coisas tem por aí, quantos vídeos tem por aí falando sobre isso? Tá? Não é, abuso não é isso. Abuso é, às vezes, um tio, um avô, um pai, passa a mão nas partes íntimas da criança de 5, 6 anos, é abuso. Às vezes um pai que coloca o filho no colo e fica pulando, brincando com o filho, e aí o órgão sexual do homem tá duro e a criança sente, isso é um abuso, porque eu já peguei clientes de 60 anos que lembrou que isso aconteceu com ela. Abuso é às vezes a criança tomar banho, o vô, o pai, ou o tio, o periquito, o papagaio, ou o homem que está dentro dessa casa, ficar olhando na fresta da porta essa criança tomar banho, sem autorização dessa criança. Abuso é você colocar a criança que vai, ou você que a mãe faz isso, ou aconteceu isso com você, lá na coisa do Papai Noel, aí o Papai Noel coloca você no colo, aí o negócio do Papai Noel tá duro. Isso é um abuso. Existem milhares de situações que a humanidade e as mulheres, principalmente os homens também passam, que as mulheres principalmente passam, que são abuso e não sabem que passaram por um abuso. E essa é a coisa que você precisa curar. Existem muitas coisas que você precisa curar, mas essa é a mais importante neste momento. Por quê? Se você ainda não se conectou com sua contraparte, e se houver a possibilidade de você se conectar com a sua contraparte, na hora do relacionamento amoroso ali, quando vocês estiverem fazendo amor, o que vai acontecer? O seu inconsciente vai começar a bloquear, porque ele vai sentir que está em perigo e você não vai conseguir fusionar com a sua contraparte. Não vai conseguir se entregar completamente, entregar seu corpo, entregar sua alma. Porque tem um trauma vivido ali na infância que você precisa curar. Então, o que aconteceu? Aos 5 anos eu passei por essa situação. E aí, na hora que eu acessei essa memória, eu vi que como meu pai estava, ele não fez um ato sexual, como acontece, que as pessoas acham que abuso é só isso, tá? E aí, ele tinha me chamado para brincar e eu chego lá onde ele estava e não era para brincar. O que aconteceu comigo aos 5 anos de idade? Eu entrei em pânico. Qual foi o pânico? Eu me congelei.
Eu congelei, meu corpo inteiro ficou contraído. Eu congelei naquela situação, eu fechei os meus olhos e falei que eu não queria ver. E todas as vezes que isso acontecia, porque não foi só uma vez, depois eu descobri em uma reprogramação mental, por isso que a programação é importante. Todas as vezes, isso foi dos 5 aos 12 anos de idade, todas as vezes a minha mente fazia isso. Eu não quero ver. E aí, aos 15 anos de idade, eu vou para o oftalmo e o oftalmologista me diz que eu tenho um problema nos olhos, que é ceratocone, e que eu vou perder toda a minha visão e que eu precisaria fazer um transplante de córnea. Então eu passei toda a minha adolescência perdendo a visão, até que chegou um ponto que realmente eu não conseguia mais enxergar, eu não conseguia ver. E aí eu precisei passar por um transplante de córnea aos 21 anos e outro transplante de córnea aos 29 anos, para poder enxergar. E eu não sabia que eu tinha passado por isso, por essa situação, por esse trauma. Eu só fiquei sabendo disso aos 38, 39 anos de idade. Que foi quando eu comecei a esse processo de cura em mim. Já tem 10 anos isso. 9 anos. 9 anos passando por processo de cura. Então você que já fez algumas coisinhas, começa a perceber que o buraco é muito mais embaixo. É muito mais embaixo. Então, o que eu precisei fazer para me curar? Muita coisa. Muita constelação familiar. Muita reprogramação mental. Muito processo de nova medicina germânica, que é as leis biológicas, que poucas pessoas aqui no Brasil conhecem. Que quem criou isso foi um médico alemão, o Bert Helling, foi que criou a constelação familiar e... Nossa, esqueci o nome do médico que criou a nova medicina germânica, que eu vou trazer para vocês. Dr. Hammer, que criou a nova medicina germânica, que é chamada também como leis biológicas, que é o nosso corpo, ele reage a uma situação de trauma de forma que para se proteger e se defender daquele trauma. Então, meu corpo reagiu daquela maneira, né? Então, o que acontece? Hoje, na constelação do feminino, que ninguém conseguia soltar a raiva, que o feminino não conseguia soltar a raiva, que eu tive que entrar no campo para soltar a raiva, no dia seguinte o meu olho ficou daquele jeito. E até hoje eu ainda tô me recuperando, ainda tá inchado, tava cheio de casca, porque é a parte mais sensível do meu corpo. E aí, foi camada por camada, camada por camada. Primeiro processo foi de curar o que eu estava vivendo quando eu acessei isso. Eu achei que eu ia ficar sem cabelo, gente. Caía tanto cabelo, tanto cabelo, tanto cabelo, porque a minha mente estava num processo de me proteger e ao mesmo tempo me sentir em perigo. Porque quando uma criança vive uma situação dessa, olha só, uma das coisas que todos nós precisamos fazer é curar as situações que passamos quando éramos criança, tá bom? Então, lá no curso A Fusão do Amor, a gente vai falar sobre isso de forma muito mais detalhada, porque tem um ambiente para isso com todo mundo que vai passar por esse processo de ver quais são as situações que viveu e que gerou programas mentais, ataduras emocionais e que bloqueou o acesso dela à autoexpressão, ao amor divino. Para aí ter a fusão. Não dá para ter fusão sem cura. É impossível. Impossível. Até dá para ter um acesso, para ter um vislumbre, porque a espiritualidade de Deus é puro amor. Então é tipo um vislumbre para a pessoa perceber que existe isso, para ela poder ir buscar aquilo. Então foram 9 anos passando por processo de cura.
Aonde eu vou comigo, eu consigo ir nas pessoas. Eu tenho clientes aqui que foi abusada por pastor de igreja evangélica. Eu tenho clientes que foi abusada pelos pais, pelo pai. Abuso com a mãe, porque verbal também é abuso. Falar para a criança que ela não presta, que ela é uma bosta, que ela é isso, que é aquilo, também é um abuso. E milhares de crianças passaram por isso. Você talvez passou por isso. Talvez não passou por um abuso sexual, mas passou por um abuso emocional. Palavras repetidas de forma contínua na mente da pessoa, daquela criança, cria um programa mental. Então, falar para a criança, você não consegue, você não consegue, você não consegue, vai ser um adulto que acha que não vai conseguir nada na vida. E aí se coloca de pequeno. Então, vocês, mulheres, não são pequenas, vocês são poderosas. Não deixe ninguém fazer você de pequena. Eu não vejo vocês como pequenas, como coitadinhas. Eu vejo vocês como mulheres poderosas, que querem gritar para o mundo a sua história e tudo que você viveu. Só que você ainda não está conseguindo. E aqui é o local onde você vai conseguir fazer isso. Porque eu consegui fazer isso comigo. Aí depois o que aconteceu? Quando eu acessei essa história, eu comecei a receber pessoas que queriam passar comigo, queriam passar por sessões comigo, porque elas queriam também se curar daquilo. Eu já peguei, gente, pessoas de 23 anos que foram abusadas quando eram crianças, que a vida não andava. Pessoas de 70 anos que queria fazer um monte de coisa na vida e a vida tinha parado há muito tempo e ela não conseguia andar. Então você percebe que não é só sobre você buscar a sua contraparte. Não é você ficar desesperada para, ai, o que ele tá fazendo? Como que ele tá? O que ele tá fazendo? E você? O que tá acontecendo aí dentro de você? Aí dentro. Por isso que o caminho é dentro de você. E eu sei que às vezes acessar essas coisas pode doer, mas é o caminho que vai te libertar, porque a verdade liberta. A verdade me libertou de todos aqueles traumas que eu vivi. Hoje eu amo o meu pai, porque eu passei por um processo de ressignificar aquilo. E eu tive uma tal compaixão com ele, que as pessoas chamam de perdão, porque chega um momento que você percebe que nem perdoar precisa mais. E lá nas cartas de Cristo tem escrito isso. No auge da dor que eu estava, esse livro chegou na minha mão. E lá nesse livro tem uma parte que ele fala assim: se você está passando por alguma situação agora, pede para mim, que eu vou te ajudar. E quando você terminar de ler esse livro, você vai ver como você está diferente. Quando eu comecei a ler aquele livro, meu cabelo caía, chumaço assim, ó, chumaço, porque eu tinha acabado de descobrir o que eu tinha vivido quando eu era criança. Todas as noites eu tinha pesadelo de homens fazendo atos sexuais, me estuprando, abusando, vários. Aí o que aconteceu? Eu comecei a curar o que eu vivi nesta vida, eu comecei a curar. Aí quando eu comecei a curar o que estava, o que eu comecei a curar, trouxe amor, perdão, compaixão. E aí o processo com mãe, pai, constelação com mãe, pai direto, porque relacionamento que a gente tem do aqui na vida reflete o relacionamento que os nossos pais tiveram. Então começa a avaliar como que era o relacionamento dos seus pais. Esse é o programa que você tem lá no seu inconsciente, que você não percebe, que essa é a forma de relacionamento que você tem aí. Independente se você tá com chama gêmea, se você tá com a sua contraparte, se você vai se conectar. Esse é o programa que tem aí dentro. Por isso que provável você ainda não está junto com a sua chama gêmea. Porque precisa curar tudo isso, gente, senão vai ser só dor. Só criação de dor e mágoa. Com a contraparte que você precisa acessar outro aspecto, que é o amor e a fusão. Mas para acessar isso, precisa todo um caminho de limpeza do seu inconsciente.
Aí, quando eu comecei a acessar e curar desta vida, desse momento, eu comecei a acessar os meus ancestrais. A minha irmã, minha mãe, minhas tias, e aí os ancestrais. Por isso que eu falo que 100% das mulheres viveram isso. E os nossos ancestrais? E as mulheres há 200 anos atrás? E as mulheres há 1000 anos atrás? Há 2000 anos atrás? E aí comecei a acessar processos de outras vidas que eu vivi isso. E curar outras vidas, e curar outras vidas, e curar outras vidas. Porque tá tudo acontecendo no agora. Esse momento de transição planetária, de elevação da consciência e de ascensão do ser humano está tudo colapsando no agora. Tudo que você já viveu nesta e em todas as suas outras existências está colapsando no agora. E aí agora o que está acontecendo? Eu estou acessando uma existência que eu tive, que foi a primeira com a qual eu vim aqui neste planeta. E aí? Por isso que eu falo que cura é um processo que vai por camadas. E a gente tem que amar isso. Não precisa rejeitar isso, ame isso. Porque esse é o caminho de volta à consciência universal, que é Deus, Pai e Mãe. É só isso que importa. De verdade, não importa a sua contraparte, porque a mulher não pode. Isso foi um programa mental inserido na humanidade de que a mulher tinha que se voltar para fora. E a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Você precisa se voltar para dentro, porque Deus está dentro de você. A deusa interior é dentro de você. Não é quando você vai se conectar com a sua contraparte que você se torna uma deusa interior. Não. Não. É quando você acessa a sua deusa interior dentro de você, é que você está pronta para aí sim encontrar e se conectar e se fundir com a sua contraparte. Não é o contrário, gente. E o que eu vejo de pessoas falando o contrário disso e levando a humanidade, as mulheres, a um caminho que não é o que vai levar você, mulher divina, a Deus. Não é este caminho. É o caminho da interiorização, da sua evolução, da expansão da sua consciência. Da sua consciência. Então foi criado um plano perfeito, onde o ser humano entrou dentro dessa matrix, que é o sistema de programação mental criada nas mulheres e nos homens para se afastar cada vez mais de Deus. E agora chegou a hora de se aproximar de Deus e de se fundir com Deus. Por isso que você, que passou por todas as coisas que você passou na sua infância, você precisa se curar. Porque é essa cura que vai levar você a se fundir com Deus, a viver o pleno amor, a alegria e o êxtase divino. Porque eu acessei esse lugar, eu acessei. E às vezes que eu tô no processo de cura, esse lugar ele fica como se estivesse aqui. Aí eu curei, ele vem para cá. Aí tem mais uma camada de cura, esse lugar tá aqui. Aí eu curei, ele vem para cá. Até que vai chegar um dia que eu e você, nós estaremos fundidos 24 horas por dia com Deus. Esse é o caminho da ascensão do ser humano e das mulheres neste planeta Terra. E é para este lugar que eu estou convidando todas vocês, mulheres poderosas, a se apropriar de quem você é. O puro poder da Mãe Divina manifestada em você. Da deusa, da Deus feminino. É para este lugar que eu estou te convidando para você ir. Então, você quer vir com a gente?
Chama a gente aqui no WhatsApp, que nós estamos prontos aqui para poder te levar para este lugar. Porque foi o lugar que eu fui comigo. E cada vez mais eu estou indo mais e mais e mais e mais e mais. E eu estou pronta para te levar para este lugar. Sabe por quê? Eu não ia falar, mas está me vindo aqui para falar. Lá em 2020, quando eu tive um despertar espiritual, e eu já tinha passado por essas curas que eu tinha passado, eu já tinha lido esse livro, Cartas de Cristo, e o meu acástico começou a abrir, minha clarividência, clareaudiência começou a abrir, e eu nem sabia sobre essas coisas, mas eu sempre tive intuição e sensibilidade para isso. Aí teve um dia que eu tava em casa sozinha, eu não tava me relacionando com ninguém, eu tava sozinha. E eu tava pensando de tudo que tinha acontecido comigo, na minha história, o que eu tinha curado, palestras que eu tinha ido para falar sobre a minha história, o que estava acontecendo, e tantas mulheres passando por isso. E eu, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar essas mulheres, eu tenho. De repente eu olhei assim, gente, eu vi assim a imagem de Jesus na minha frente. E ele falando comigo. E aí eu comecei a escutar telepaticamente. E aí eu falei assim, nossa, mas é Jesus falando comigo? E aí ele falava assim, claro, porque eu não posso falar com você? Por que você acha que eu não posso falar com você? Eu estou aqui falando com você. E ele falava assim, tudo que você passou na sua vida, você escolheu passar para poder você vivenciar o que as mulheres deste planeta passam. E agora chegou a hora de você ajudar. Agora chegou a hora de você cumprir com a sua missão. Chegou a hora de você ajudar essas mulheres a se curarem. E aquilo foi tão forte, tão forte, tão forte, que eu fiquei assim, como assim? Como assim? É isso? Eu passei por tudo aquilo para poder ajudar as mulheres. E a gente precisa colocar nossa voz no mundo. A gente precisa libertar a nossa voz, a gente precisa se libertar. E desde lá, eu montei um projeto social para atender crianças que passam por abusos. E um monte de gente se juntou a esse projeto. Foi aí que eu conheci o Gonçalo. Foi aí que eu me conectei com o Gonçalo. Foi aí que a espiritualidade levou ele. Então você que está aqui, chega de sofrer. Chega de chorar. Chega de achar que você não merece ser próspera, rica e deusa, porque é isso que você é. E eu e nós aqui estamos prontos para te ajudar. Nossa, gente, que forte. Que forte. Chegou a hora. Chegou a hora. E nós estamos aqui, disponíveis para você. Tem contato no nosso WhatsApp aqui. A gente fala diretamente com vocês. Saia deste lugar que você não merece viver. Você não merece viver neste lugar que você está. Porque você é deusa. E você merece viver o céu na terra. E é isso que nós vamos construir aqui. O céu na terra. Que é a plena alegria, a paz e o êxtase do amor divino. Bem-vinda a todas vocês.